começar o nosso Tribuna de hoje, mais uma vez com a conversa com o professor Felipe Castro, o vice-prefeito, secretário, que está aqui conosco. Bem-vindo, Felipe. Bom dia, Isabela, Kessia, Sabrina, Guilherme, Bianca e a todos vocês que nos escutam em suas casas nessa manhã de sexta-feira. Sextou, né, Guilherme? Tudo de batom, tudo bonita. Muito tem que bem. ser. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Então vamos começar, antes de falarmos da secretaria, que é um dos nossos temas de hoje, sobre as ações já desenvolvidas até aqui. Vamos lá. O prefeito Vinícius, assim que eleito, tendo uma perspectiva de ser um governo de sucessão, portanto, em continuidade de diversas práticas do governo do ex-prefeito Ricardo, as práticas bem-sucedidas, as práticas exitosas, mas sempre trazendo um discurso de, ainda que seja de sucessão para aquilo que seja bom, é necessário que o governo amplie as ações e em determinados caminhos onde havia algumas fragilidades que se busque nova rota. Então, as equipes montadas, a redistribuição das próprias equipes, das coordenações, para mostrar a função executiva que nós temos e que, de repente, em um outro espaço de atuação, eu possa me destacar ainda mais, entendendo sempre a missão que o período eleitoral nos deu, no sentido da vitória, da consagração das urnas, mas, sobretudo, aquilo que nós ouvimos da população. Qual era o clamor, qual era a maior necessidade, quais são as potencialidades também que nós da gestão pública também passamos por esse processo de não reconhecimento, às vezes, de muitas ações positivas que são desenvolvidas. Mas a potencialidade hoje no momento é dialogar, especialmente com o campo da saúde, especialmente com o campo da infraestrutura, da limpeza pública, que nos próximos dias nós estaremos convocando, conclamando a sociedade a participar desse processo de limpeza, que é uma reeducação dos nossos munícipes, não é falta de serviço público, portanto é reeducação municipal mesmo, e de forma iniciada a sensibilizar, a parte da sensibilização também punir, se for necessário, porque fica fácil, né? Eu atribuo a responsabilidade ao município e eu não faço minha parte como cidadão, não tenho uma autocrítica, não faço as denúncias necessárias à ouvidoria ou aos canais de comunicação para a gente manter uma cidade organizada como todos nós pretendemos ter. Agora vou adentrar num outro assunto, né, professor Felipe Castro. Hoje, secretário, né, municipal da pasta, né, de assistência social, é notório que já vimos, né, as demandas que acontecem no nosso município, as visitas que o senhor, junto com o prefeito Vinícius, também já fizeram ao hospital, em alguns outros setores, e foi visto também, né, observado que o senhor fez uma reunião há pouco tempo com a sua nova equipe, né, que vai compor a pasta da assistência social. Nessa reunião já foi discutida algum projeto, as demandas, o que pode ser melhorado, o que pode ser renovado, trazido de novo aqui para o nosso município? Perfeito, Kessia, Sabrina. Veja só, é um compromisso nosso de fazer as visitas nos órgãos do município de forma organizada ou não organizada, mas queremos estar presentes. E eu sempre trouxe isso para Vinícius, e ele, por ser mantenedor de uma instituição particular, ele sabe da importância do gestor estar presente, porque traz uma retaguarda, digamos assim, e uma credibilização às ações que são desenvolvidas e ou cobradas. Então, já fizemos visita em hospitais, no hospital, em escolas, ontem e anteontem no ginásio de esporte, que o nobre José Guilherme nos acompanhou na entrega dos uniformes junto à Secretaria de Esporte do município, que é aproveitar e convidar, né, para o campeonato que começou ontem. Eu não pude acompanhar, mas o prefeito também jogou, o prefeito fez gols ontem, me chamou para jogar, mas aí infelizmente a gente só vai para onde pode, né? Eu não sei jogar, fico só na torcida, eu sou do vôlei. E aí o que é que acontece? Essas ações vão mostrando que tipo de governo você pretende ou que tipo de ação você pretende para aquele determinado órgão. Na Secretaria de Assistência Social, nós já tivemos algumas reuniões e diretrizes global, a nível de grupo inteiro, e já tivemos setorial. Então, eu vou dar um exemplo. Nós já convidamos, na próxima quarta-feira, isso será divulgado, é notícia de primeira mão para a Rádio Regional, mas será divulgado nas redes sociais. Nós convidamos o gerente do INSS para tratar com as assistentes sociais do município,
os advogados do município e aos responsáveis de setores como CRAS e Bolsa Família, para a gente tratar sobre BPC, por exemplo, o benefício de prestação continuada. Há muito bloqueio no município, muito bloqueio. E essa oportunidade que vocês me dão, eu vou precisar de outras tantas, por conta de hoje as famílias tentarem burlar, e tenta burlar a Isabela por um caminho que não é eficaz, achando que está fazendo bem e acaba fazendo mal. Então, hoje todo mundo é solteiro. Não é necessário que você seja solteiro para receber determinados benefícios. E isso tem causado problemas, porque a composição familiar está totalmente alterada. E os dados se chocam lá na frente. Então, assim, o município tem o maior interesse do mundo em oferecer o serviço para que todo mundo pudesse receber o seu benefício. Hoje passam de 1.500 bloqueios. Então, assim, é muito bloqueio ainda. E esse papel que o INSS, na pessoa do professor Bruno, que é o responsável que vai fazer esse processo de formação. E aí, assim, um processo de formação, porque ele é professor em direito tributário. Vai instrumentalizar e a gente vai colocar carro na rua anunciando que as pessoas venham fazer determinadas visitas, que recebam as assistentes sociais, que nenhum assistente social tem interesse em retirar o seu direito. Os agentes comunitários. Os agentes comunitários, também? A princípio nessa não, porque essa é para tentar destravar uma demanda que está represada. Porque o governo federal cancela lá em cima e as pessoas acham que foi aqui embaixo que cancelou. Exatamente pelo cruzamento de dados. O governo consegue rastrear, ele tem um poder de rastreabilidade dos nossos dados que é extraordinário. E aí nós vamos fazer. Imagine só se a gente destrava 1.000 BPCs nessa cidade, que seja por idade ou que seja por pessoas com deficiência. Então já vai dando essas alavancadas. O CREAS, que já vai ser reinaugurado na próxima segunda-feira, em local novo, junto à Secretaria da Mulher, nós fizemos uma integração, a Secretaria da Mulher vai funcionar junto ao CREAS, até porque é o campo que recebe a demanda da vulnerabilidade. Quem vai para o CREAS é porque já passou pelo processo de violência, ou está sofrendo a violência, e lá será um campo também de atuação da Secretaria da Mulher, para que conjuntamente as ações saiam fixadas desses mesmos órgãos. Professor Felipe, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Guilherme, sempre obrigado. Trataram assim porque conhecia assim. Professor Felipe, sinônimos de perfeição, de organização, de qualidade de prestação de serviço público, está na cara, na fisionomia, nos passos do professor Felipe, onde quer que vá. E quero aqui dizer que Cícero Dantas tem a graça de tê-lo como, eu digo que uma das mais importantes secretarias, porque cuida do bem-estar social da nossa população. E aí, em todos os aspectos, desde da criança à terceira idade, como eu, como as jovens, as três jovens que estão aqui do meu lado. Mas o que vem a nos dizer e a nos questionar hoje é de dizer que será uma missão que eu tenho certeza que a sua chegada, agora como parte do Executivo e também como secretário, vai fazer com que os demais desperte esse olhar de organização para o nosso município que é tão carente. Portanto, primeiro parabenizar já chegou reunindo, já dizendo o que é, qual é a cara que vai dar a atual gestão do município. Então, parabéns, mas eu queria muito mais. Como é que fica, portanto, o trabalho social para envolver essas classes que você disse que não quer andar sozinho? Você falou isso em off, em outro momento. Aproveitar já o que já tem o município, os agentes comunitários de saúde, outras, como agora também o INSS, como é que vai ser esse olhar de trabalho do professor Felipe Castro à frente da ação social? Então, primeiro, obrigado pelas palavras, Guilherme. Saiba que a recíproca é verdadeira nesse sentido, sua competência e sua voz dentro do jornalismo em Cícero Dantas no acompanhamento da política local, verbaliza aquilo que muita gente quer dizer e não pode ou não é ouvido, e é muito importante que essa voz da democracia possa sempre existir. Os espaços que a gente quer ocupar agora é, na verdade, fazer uma reintegração. Então, hoje há críticas da sociedade em diversos pontos, né, do serviço público. Então, vamos lá, agentes comunitários de saúde. Eu preciso dos agentes comunitários de saúde nesse processo de reconhecimento dos campos, dos espaços, para que juntos nós possamos triar, que nós possamos fazer a busca ativa de determinadas demandas que o município possui. Os agentes de saúde já contribuíram com a Secretaria de Educação no busca ativo escolar.
os agentes comunitários de saúde também, nesse momento, eles localizam melhor que a própria secretaria, melhor que eu como secretário atual da assistência social, onde está a vulnerabilidade social. Então, no momento em que começarem a ser distribuídos determinados kits assistenciais, é importante fazer essa escuta. É como eu digo sempre, é o agente comunitário de saúde, é aqui a paróquia, é o centro espírita, são os pais de santos nos terreiros, são os líderes culturais, artísticos, que são pessoas que exercem lideranças e estão na ponta, os líderes comunitários. E aí o secretário, porque se fosse pautar só pelo CAD único, de repente existem pessoas ali que estão com maiores necessidades que aquelas que na lista primária teria. Mas lá na ponta, um agente de saúde sabe qual é a família que está passando necessidade mais urgente. E aí a gente convida para poder fazer essa união. Ao tempo em que o agente comunitário de saúde vai estar visitando as casas, que também é uma queixa, a população sempre reclama que nunca mais tem recebido ou que está demorando a receber. Então, une a educação, une a própria saúde e une a assistência social também. Dar um exemplo, vocês aqui nós temos 3 mulheres. Nós no ano de 2023 para 2024, me perdoem aí o ano se estiver equivocado, nós aprovamos uma lei que foi baseada numa lei de uma deputada chamada Tabata Amaral, para poder trazer o uso dos absorventes para acabar com a pobreza menstrual. Cícero Dantas fez essa lei também, aprovou junto à Casa Legislativa, foi sancionado pelo ex-prefeito Ricardo. A Secretaria de Educação, à época, distribuiu absorvente para todo mundo. Felipe, por que é que você está contando isso? Eu não sei o resultado disso ainda, eu nunca consegui ter o retorno positivo. E aí já demandamos para a Secretaria da Mulher, para que ela possa já levantar esses dados. As mulheres sabem o que fica acontecendo. As mulheres sabem. Só que a gente precisa trazer a importância disso para a sociedade, porque na lei está previsto que o absorvente é um kit básico da cesta básica. Então, tem que estar na assistência, tem que estar na saúde, tem que estar na educação. Em todos os órgãos públicos, portanto. E o impacto positivo que isso causou de uma jovem que não iria para a escola porque estava menstruando e não tinha condições de comprar um absorvente. E aí fora as questões de saúde que são demandadas, o uso indevido de determinados tecidos em área íntima, e aí começa toda uma complicação de saúde. Então, se a gente tem esse conhecimento, Guilherme, fica fácil da política pública chegar. E ninguém melhor que muita gente, que muita cabeça, que muitas pessoas pensando o processo para que no final a decisão seja coletiva e bem pensada. E olha, professor, rapidinho aqui, essa ideia, nós que acompanhamos quando o projeto chegou ao Parlamento Municipal, e essa ideia vindo de um secretário de educação, de um homem, né? Pode ter certeza que encheu muito os olhos da nossa sociedade, porque foi algo que eu digo que não é fácil para aquelas jovens, as adolescentes que chegavam ali ao colégio, muitas das vezes delas que não tinham sequer, né, o seu absolvente, e receber isso, elas sabem do que você está tratando muito bem e entenderam muito bem esse chamado que hoje é realidade. Significa, né? Pois não. Todo mundo sabe que a gente tem que trabalhar em rede, né? Saúde, educação, assistência. Foi falado há pouco, né? Que as adolescentes elas precisam desse amparo, né? Dessa ajuda. E junto com a nova secretaria, que foi implantada agora no nosso município, né? Vai ser visto, ou já está sendo visto, o acompanhamento por parte de um ginecologista, por exemplo, para poder auxiliar, acompanhar essas adolescentes em algum determinado caso, até nas escolas, para poder fazer a questão educacional, por exemplo? Perfeito, Kessia. A demanda é intersetorial, como você já bem disse. Vou lhe dar o exemplo. Ontem a secretária já nos apresentou um ofício que solicitou à delegacia a quantidade de casos de violência doméstica, por exemplo. E violência doméstica hoje é o segundo caso que mais chama a polícia ostensiva, que é a PM. Então, o primeiro caso geralmente é som alto, a polícia é mais convidada às comunidades por conta de som alto, e o segundo caso é violência doméstica ainda. Esse dado eu estou lhe trazendo para assegurar os demais. A Secretaria da Mulher está buscando as outras secretarias. Então, assim, qual é a demanda que a Secretaria de Saúde tem hoje em atendimento em saúde para a mulher especificamente, que é um caso de um ginecologista? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade da grávida em seu acompanhamento pré-natal? Quantos pré-natais estão sendo feitos dentro daquele processo? Que no mínimo 7 consultas, visitas, enfim. Então, como é que está sendo feito? São dados que o município possui, claro, dentro das suas estruturas, mas eles não são divulgados ou reverberados, até para a gente poder ter análise crítica mesmo de como está. Então, essa secretaria, quando ela veicula essas necessidades, será a partir de demanda detectada.
Então, a gente tem consciência a grávida de Cícero Dantas, que o CRAS atende, nós vamos fazer formação com ela agora na maternidade integrada do hospital, para que ela conheça a maternidade e ela decida esse processo de poder parir ou não em Cícero Dantas, conhecer o processo, a equipe, para que ganhe a confiabilidade. Ganha a confiabilidade que a gente geralmente faz. Eu vou para Antas, eu vou para não sei aonde, vou para não sei aonde. Certo, mas antes de ir, vamos conhecer aqui também, vamos ver as possibilidades. Eu não estou prometendo o paraíso, mas estou dizendo que lá existe uma possibilidade. E quando as pessoas passam a visitar, eu disse isso numa outra emissora, Isabela, e a todos vocês que me escutam, o desafio que a sociedade tem, Guilherme, de se reeducar no entendimento. Olha só, a gente cobra ao hospital 24 horas por dia, problema, né? A gente demanda a ele. Mas a gente esquece das unidades básicas de saúde, os PSFs, que são 10 e 4 satélites, 14, portanto. Essas unidades básicas de saúde, elas têm de ter um médico todos os dias. E por que a gente não acompanha se lá está tendo esse médico? Por que o médico só serve aquele que vai para o hospital? Eu vou dizer o nome dele, que é uma pessoa muito querida, e foi em ar, foi ao vivo. Bebeto me disse assim: professor, mas às vezes você não encontra o médico na unidade. Mas encontra. A unidade básica de saúde, ela está ali na ponta exatamente para você não vir para o hospital. Até por conta do curativo. E ele disse: eu mesmo não sei onde eu devo ser atendido. A pergunta que serve para toda a população: onde é que você reside? Caso de Bebeto, ele disse: no Juvino Pereira. Então, o posto de Bebeto é o posto Cavunza. Aí ainda brinquei, lá você vai ser muito bem atendido por Dr. Marcondes, que é aquela excelência em qualidade de trabalho, aquela atenção, aquele carinho com todos os pacientes. Então, não precisa ir para o hospital e reforça a atenção básica, que é a necessária. O hospital em serviços de urgência, de emergência, se dão exatamente quando lhe falta ou é necessária uma ampliação do serviço inicial. Então, essas coisas todas a gente precisa reeducar a sociedade. Qual é o desafio? Acompanhe suas unidades. Ao invés de cobrar um médico no hospital, vocês vão cobrar 10 nos postos de saúde, mais os 4 satélites. É uma demanda grande. Dê demanda ao posto de saúde, que é do posto de saúde que a política em saúde melhora. É o posto de saúde quem vai ter o agente comunitário marcando seus exames, é o posto de saúde quem precisa ter o dentista gratuito, como existe o Brasil Sorridente, e os grupos multidisciplinares, como psicólogos, que ainda nós não temos em todos. Mas na hora que começa a cobrar, a gente acha um jeito e chega lá. Agora, se não cobrar, anestesia. Precisa ter essa atenção da população também. Vamos continuar essa conversa com o professor Felipe Castro. Professor, já falamos sobre várias iniciativas, né, da Secretaria de Assistência Social, mas eu quero saber, até para o ouvinte entender melhor mesmo, quais são as ações que podemos esperar dessa secretaria, qual é a função dela aqui no município? Vamos lá. Ela visa promover o bem-estar social de uma sociedade. O bem-estar social não está diretamente associado ao assistencialismo. Então, a gente precisa compreender quais são os órgãos e como esses órgãos atuam. Então, nós temos na estrutura da secretaria o gabinete do secretário e de algumas pessoas que compõem, o CRAS, que aí é a Casa das Famílias. O CRAS atende crianças, atende adolescentes e atende idosos também. Nós temos essas divisões dos grupos que fazem a participação através do PAIF. Nós temos o Primeira Infância, que também faz visitação através de seus colaboradores de casa em casa, exatamente fazendo acompanhamento de gestantes, o processo pré-natal. Nós temos o Bolsa Família, que também é ligado ao CRAS, por conta da vulnerabilidade, porque no CRAS é um momento para as pessoas entenderem. O CRAS é aquele espaço em que vai lhe ajudar a resolver determinado problema. É diferente do CREAS, que você já chega lá, você já tem o problema e já está violentado. O CREAS já atende essa outra que é perspectiva. Né? Já é o algo mais sério, digamos assim, no sentido do que vai ser feito. Então, geralmente, para o CREAS vão as pessoas que já sofreram a violência ou a vulnerabilidade social. Temos também o Conselho Tutelar, que é vinculado à Secretaria de Assistência Social também, que todos conhecem, faz esse trabalho com os jovens, com os adultos no município de Cícero Dantas, os serviços de convivência do Viver Melhor, que é o grupo da terceira idade, que são esses movimentos que nós pretendemos. Então, a partir disso e com isso tudo, você tem o assistencialismo, que são aqueles momentos em que as cestas básicas são distribuídas, os kits de alimentação.
kit de higiene. Na última época do governo de Ricardo, no período final, os colchões, aquelas distribuições que são pontuais, elas não são permanentes, fazem parte da política pública, não é permanente, mas acontece. E com relação à equipe hoje da assistência social, vai contar com quem e quem são? Quem vai fazer parte dessa equipe? Assistente social, você, quem mais? Como é que vai ser feita a equipe? No momento, a equipe ainda montada? Está sendo montada. Permanece uma equipe anterior, entretanto, a equipe anterior está sofrendo algumas alterações no sentido de posição. Então, algumas coordenações estão sendo alteradas, os grupos das assistentes sociais que fazem as visitas em campo, nas casas, está sendo ampliado exatamente para poder dar conta. É composto por advogado, por exemplo, no CREAS, a gente oferece o serviço gratuito de advocacia, de psicologia, da própria assistência social. Então, esses que fisioterapia, a depender da demanda, a gente faz os encaminhamentos também junto à Secretaria de Saúde. É uma equipe ampla, é multidisciplinar para atender a demanda que a sociedade busca enquanto bem-estar social. Eu quero sair, se me permite, professor Felipe, sair do contexto da Secretaria de Ação Social e para o nosso cenário político. Vamos lá. De escolha de secretário. E eu sei que agora você vai me responder como vice-prefeito. Nós temos um dos municípios da região com a população menor, ou maior, um pouco mais maior, com o número de secretário menor. E eu pergunto, agora na qualidade de vice-prefeito até então, como é que vai ser essa questão da avaliação? Porque a gente perde muito no serviço público, na qualidade, quando a gente tem secretários que se acomodam. E nós temos isso aqui por cultura mesmo, do comodismo. Como é que vai ser, então, feita essa avaliação diante desses nomes que foi colocado para a sociedade? Muitos não têm um perfil técnico para determinadas áreas. Como é que vocês vão acompanhar, me refiro a sua pessoa e a pessoa do prefeito, com a questão da qualidade e do serviço público prestado por todas as pastas e as demandas por eles? Excelente, Guilherme. Ontem, nessa reunião do secretariado, que foi a primeira, após as nomeações finalizarem, a secretária de Planejamento, que é Bárbara, ela ficou responsável de recolher os planos de ações de todas as áreas. Então, esse plano de ação vai lhe trazer, a partir do plano de governo apresentado no período eleitoral, se você consegue realizar na condição de secretário hoje aquela determinada meta em quanto tempo, para que a gente apresente os dados semestralmente de como as metas do plano de governo estão sendo alcançadas. Então, a Secretaria de Planejamento está recolhendo os planos de ação para, a partir desse recolhimento, apresentar. A Secretaria de Assistência Social, o secretário professor Felipe, apresentou que consegue dar conta do plano de governo 20% em 6 meses, 40% em 1 ano e assim sucessivamente. Porque com esse acompanhamento de ação está sendo cumprida, você consegue dar uma resposta à sociedade a respeito da demanda, que muitas vezes falam, tem muita secretaria. Só que os outros municípios têm uma particularidade que eu acho preocupante quando a gente faz a leitura superficial de Antas tem 8 secretarias. Vamos ver quantos departamentos existem na cidade de Antas, porque de repente você não tem uma secretaria de transporte, mas você tem departamento de transporte ramificado em todas as áreas. Você não tem uma secretaria de cultura, mas você tem os departamentos vinculados. E o departamento, por vezes, ele tem uma estrutura de cargo maior que a própria secretaria. Então, é avaliar como é que, primeiro, está funcionando, se tiver perfeitamente. Eu citei o caso da Recursos Hídricos, que foi criada no final de dezembro do ano passado. É uma secretaria que ela não precisa existir em Cícero Dantas para sempre. Ela precisa existir nesse momento, diante da crise hídrica. E, infelizmente, eu digo isso retirando as pessoas, porque são todas conhecidas nossas e são pessoas que lutam da Embasa, mas a Embasa, enquanto empresa, é uma situação calamitosa que o município vive nesse sentido. E o município paga essa conta, o prefeito paga essa conta, a população paga essa conta de não ter um serviço de água de qualidade. Nem onde tem os postos da SERB, problema. Onde a Embasa está oferecendo, problema. Aqui dentro da sede tem ruas que estão ficando 3 meses sem soltar água. Isso ninguém nunca se viu. Então, nesse momento, é muito bem-vinda uma Secretaria de Recursos Hídricos para estar cobrando. De repente, problema sanado em 2 anos, ninguém tem problema hídrico mais em Cícero Dantas. Pode dissolver a secretaria.
Não é necessário que ela exista, até para mostrar à sociedade que a secretaria precisa existir para atender uma demanda. E eu cito essa de hídrico porque foi criada recentemente. Se não existisse violência contra a mulher, não precisaria de Secretaria da Mulher. Para representar, isso. Né, as demandas. Ontem, é tão interessante, é tão simbólico que ontem, na foto que nós fizemos a partir da reunião, a primeira coisa que nós dissemos foi, opa, os homens subam. Tem Secretaria da Mulher, tem que dar o espaço frontal para ficar diante da primeira linha de foto as mulheres. Pode parecer uma bobagem para alguns, mas simbolicamente não é. Porque representa uma linha de frente, representa a representatividade, ficou redundante, né? Mas representa o perfil feminino enquanto ação e agora a execução das secretarias. Então, Paula, Leide, Alana, Gardênia, estou esquecendo de alguma? 5. Alana. Bárbara, são 5 mulheres à frente das pastas, portanto, 1/3 do quadro ainda não está equiparado, observe, mas já tem 1/3. Era para ser meio a meio, né? Mas por enquanto está 1/3. É um caminho, já existiram outros tempos que nós tínhamos uma ou nenhuma. Então, é um avanço que a sociedade cobre, sistematize e diga, não, bora lá, está pouco ainda, de 5 para 8, para ver se a gente chega lá. Diante das visitas técnicas, né, que foram realizadas agora, esta semana, o que mais foi visto como de extrema necessidade para tentar resolver alguma situação aqui no município? No momento, o campo é muito burocrático ainda. Então, a montagem, por exemplo, do setor de licitação é algo primordial, porque se aquele setor não andar, a prefeitura trava. Porque você não pode começar uma aula porque não tem licitação de transporte, você não pode começar uma aula porque não tem merenda. O hospital pode ficar sem medicamentos se o setor não fizer imediatamente a licitação de medicamentos. Todos os órgãos estão ainda dependentes do órgão de licitação. Por isso que quando geralmente a gente está distribuindo, né? Vinícius está ali com o órgão da licitação, Felipe vai para o hospital. Ou Vinícius vai para o hospital, Felipe faça reunião com um grupo X de tal secretaria. E a gente está fazendo essa troca, um indo para um lado, outro indo para o outro. Claro que em momentos como ontem, nós nos encontramos para a reunião do secretariado, para a reunião com o comando da Polícia Militar, com o comandante e o capitão, para exatamente discutir segurança pública em Cícero Dantas e na nossa região, porque contamos também com a participação do município de Banzaê. Então, a gente está distribuindo. Organizou a burocracia, o serviço funciona melhor. É porque também só tem 10 dias hoje, né? Isso. Que o governo, de fato, começou. Eu estava dizendo a Vinícius, a gente sente uma cobrança como se fosse já para acabar amanhã. Então, como é acabar amanhã? Cadê o resultado? Cadê o resultado? Só são 10 dias. E política pública você não resolve no estalar de dedos. Você tem que ter um procedimento, um acompanhamento, para a partir daí chegar o resultado. Tem coisas, Isabela, na gestão pública que você não vê a colheita. Você só planta. Alguém no futuro vai ver. Ainda que você plante, você germina, você joga uma água, você bota um adubo, mas alguém lá na frente vai colher. E nós não vamos. A violência da mulher vai chegar um dia que nós vamos, não sei se estaremos vivos, espero que sim, para ter esse privilégio. Mas possivelmente as gerações futuras, a partir da nossa, digam assim, olha que aquela sociedade do século XXI era uma sociedade extremamente violenta e machista. Como é que batia numa mulher? E eles vão olhar para a gente com esse olhar. Para dizer que nós éramos, mas vão. E é um sonho que nós desejamos exatamente. Que a outra geração possa colher. Agora, de fato. estamos plantando a semente. Cultura em Cícero Dantas. O Centro de Cultura, eu tenho certeza, enquanto concepção, que foi o Centro de Cultura que revelou a força da cultura local no sentido de exigir uma construção de um espaço específico e de uma secretaria específica. Porque a educação engolia a cultura. A educação é gigantesca, então engole a cultura. Hoje você tem a Secretaria de Cultura com política pública efetivada em Lei Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo, os espaços como memorial, como biblioteca, como apresentação artística, como ensaios da Filarmônica, todas as terças-feiras à noite lá aberta a público, e a Filarmônica, nós vamos fazer uma Filarmônica itinerante, então vocês não se surpreendam, você que mora no bairro Coreia, de uma terça-feira à noite você vê um barulho ao lado, quando você sai, está todo mundo montando para a Filarmônica começar a ensaiar no seu bairro. E a gente mostrar a importância da Filarmônica, para não ficar aqui só centralizada
no espaço de cultura, mas caminhar para poder mostrar. É capoeira, judô, karatê que acontece integrado a esporte, mas como é que isso ganhou espaço? Porque as pessoas entenderam a necessidade. Professor Felipe, obrigada por essa maravilhosa conversa e sempre muito bem-vindo e até a próxima. Muito obrigado, Isabela. É sempre um prazer. Hoje eu gostei, ficou um tempinho a mais, geralmente é rápido, né? Começamos pontual. Hoje a gente começou certinho. Muito obrigado, é sempre um privilégio estar aqui na Rádio Regional, na companhia de Kessia Sabrina, Isabela, do nobre repórter Guilherme, Bianca, que está ali nos acompanhando, e claro, da companhia de vocês que estão em casa. Mandar um beijo para minha família, que eu sei que está me ouvindo também, e tem uns que são ciumentos, né, Guilherme? E hoje mandar para a Roselita, porque a Roselita está ouvindo. Né? E vovô Raio. Não, mas eu digo a Roselita está ouvindo, que ela é mais sensível. O que é que a Kessia é sua? O que é que a Kessia é sua? Kessia é minha tia. É porque ela esconde, ela quer ser minha priminha. Ela quer ser minha priminha, aí ela não quer dizer a idade dela, mas ela é minha tia. Gente. É a irmã mais nova do meu pai. Eu não fiquei vermelha, graças a Deus. É isso, gente. Obrigada. Obrigado a todos. Tenham todos um bom dia e Bom todas dia. vocês um dia de muita paz.